Fala, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre movimentos populacionais e nós vamos começar então trocando uma ideia sobre migrações. Bom, as migrações populacionais elas remontam lá nos tempos assim mais pré-históricos que você possa imaginar. O homem desde sempre parece estar constantemente procurando novos horizontes, novos habitats. No passado, há milhares e milhares de anos, você vai ver europeus e asiáticos migrando para todas as partes do nosso planeta, conquistando, povoando e chegando a continentes mais distantes como América, Oceania e até mesmo a África. As razões que explicam essas migrações, que justificam essas migrações, são assim, das mais diversas possíveis. Pode ser políticas, pode ser ideológicas, étnicas, raciais no caso, pode ser por questões profissionais, por questões econômicas, por motivos de catástrofes naturais, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra coisa. E ainda que as razões mais fortes na atualidade sejam então as econômicas, nós precisamos detalhar um pouco dessas razões mais comuns. Você precisa entender quais são as razões mais comuns que levam então o ser humano a fazer essas movimentações. Bom, como eu citei agora, a econômica é a mais atual, acredito eu que nos últimos 1.100 anos sejam então estejam dentro da lista dos principais motivos que fizeram os seres humanos mudar. Por que o ser humano se muda de forma econômica? Basicamente é quando o indivíduo que está se mudando, lembre-se que todo indivíduo que está se mudando, ele é chamado de migrante com M, ele está então em busca de melhores condições de vida, melhor qualidade de vida. Hoje em dia o cara que sai então em busca de melhores empregos, melhores salários, assim, muito comum em regiões em que a pessoa não está bem estabelecida e procura um local de melhor desenvolvimento. Geralmente é a migração que ocorre nos países ou regiões subdesenvolvidas. Outra razão atual para a mudança de população de um local para o outro é a questão cultural. Pode incluir aqui dentro deste aspecto também a questão religiosa. No caso deste motivo em específico, grupos sociais diversos migram para um local com que ele se identifica, com o qual ele está intimamente ligado. Por exemplo, os muçulmanos que vão então para Meca, uma cidade sagrada para aquela região ali, a fim de facilitar a prática da sua crença, tá? Uma terceira causa, um terceiro motivo para a migração são as questões políticas, né? Ocorre com bastante frequência durante crises políticas. É só olhar a questão da Venezuela, por exemplo. Dentro desse contexto você tem guerras, ditaduras, enfim, vários contingentes populacionais vão migrar de alguma forma, seja livre ou seja forçadamente, para evitar problemas normalmente no seu país ou local de origem. O exemplo disso, o exemplo mais atual, além dos venezuelanos que eu citei agora, são os refugiados sírios, que deixam ali o seu país basicamente para fugir da guerra civil, que já dura aí mais de 4 anos, né? E ali, não sei se você sabe, já chegou a casa aí dos 300 mil mortos oficiais. Há dados que estão próximos da casa do 1 milhão no número de mortos por causa deste conflito. Existe também a motivação natural, que é muito comum em lugares que sofreram desastres ambientais ou que passam por questões climáticas severas. Uma seca, um frio intenso, um calor excessivo. Então, tudo isso entra no pacote de mudanças naturais, faz com que o ser humano, então, se mude por questões naturais. Dito isso, a grande maioria das pessoas, então, elas migram, você deve ter percebido, em busca de melhores condições de vida. Todo ato migratório apresenta causas repulsivas. O que é isso? O que é repulsão? É aquilo que quer te manter longe, aquilo que quer te afastar, é aquilo que te causa aversão a algo. Então, repare bem tudo o que eu disse agora. Existe algo que te força a migrar.
que coloca você numa necessidade de movimento. Ninguém, nenhum ser humano, naturalmente se muda se não houver motivo. Nós, naturalmente, somos seres sedentários. Então, da pré-história do ser humano que se movia em busca do alimento, à atualidade que se muda por todas as questões que eu citei acima. Repare que sempre há uma necessidade de mudança. Nós somos forçados fisicamente, psicologicamente, culturalmente, socialmente a se mudar, a sair de um lugar ou para o outro. Essas são as causas geralmente repulsivas. O oposto também existe, que são as causas atrativas, que faz com que uma pessoa se encante por um lugar e queira ir para lá. Então repare, há um motivo sempre. Nunca um ser humano, como eu disse, vai se mudar sem uma causa. Neste caso, eu falei da repulsiva, que é o que te força a migrar, né? E também tem a atrativa. Eu quero morar, sei lá, nos Estados Unidos pelas condições de vida que aquele país oferece. Tem algo lá que te atraiu. Você não precisa estar necessariamente passando por necessidade aqui, mas lá possui algo que te atraiu. O indivíduo ele é atraído por um determinado lugar. Meu sonho é me aposentar e morar, sei lá, em Fernando de Noronha, numa praia. Repare que é um ambiente que está te atraindo. Então, considerando tudo isso, nós precisamos entender algumas coisas aqui agora. Vamos lá. Emigração, nós entendemos que é a saída de uma área para outra. Disse isso várias vezes para vocês em sala já. Emigração com E é referente à saída. Imigração com I, prestou atenção? É referente à entrada de pessoas. Então vou dar um exemplo. Você sai do Brasil para tirar férias e passear na Disney. Legal. Para o brasileiro que está vendo você sair, você sendo brasileiro, obviamente, você está emigrando, saindo da sua área de origem para outra. Para o cara que está lá nos Estados Unidos recebendo você, o americano está recebendo você, ele vai olhar para você como imigrante, porque você é um cara que veio de outro lugar, chegando então na terra que é de origem dele, não sua. Entendido isso, as migrações elas podem ser internas, quando elas ocorrem dentro do seu próprio país, e externas, quando elas ocorrem de um país para o outro, como eu citei agora há pouco um exemplo. Ainda elas podem ser permanentes ou temporárias. Então, repare bem, as migrações elas podem ocorrer dentro de um país para outro, de um continente para outro, e elas podem ser permanentes, temporárias. Vamos detalhar agora cada uma delas. Eu vou começar falando sobre nomadismo. Nomadismo é um movimento demográfico que consiste na troca constante diária de moradia. Aquele cara que não para num lugar, aquele cara que se muda toda hora. O nomadismo ele pode ser encontrado normalmente nos povos menos desenvolvidos, de cultura atrasada, que vivem basicamente de coleta, caça, pesca, coleta vegetal de modo geral. E também de pastoreio nômade. Então você tem, por exemplo, muitos nativos aqui no Brasil que na época das grandes navegações viviam com características nômades. Eles se mudavam de acordo com que o alimento se mudava, com que a caça se muda. Existe isso no mundo hoje, professor? Existe. Você tem, por exemplo, no norte da África, os povos que vivem no deserto e eles acompanham então o pastoreio de alguns animais típicos daquela região. E aí esses animais estão em constante mudança e o ser humano acompanha eles. Hoje você tem um exemplo mais claro que são os ciganos. Os ciganos eles apresentam características bem peculiares desse chamado nomadismo, normalmente lá no leste europeu, Hungria, Bulgária e etc. Outro tipo de migração nós chamamos de transumância. O nome é complexo, mas é fácil de se entender. Basicamente, transumância é um movimento rítmico de ir e vir constantemente. É um movimento populacional de uma região para outra, geralmente determinado por motivos climáticos. É bem característico, por exemplo, dos esquimós que no verão eles vão para lugares de tundra e no inverno eles voltam para a taiga. Não sei se você lembra, tundra e taiga são duas características de ambientação, de vegetação
que existe no hemisfério norte. Claro, existem outros lugares do mundo, mas lá é muito comum. Então, repare que os esquimós estão em constante movimento em busca do quê? Do principal, que é o alimento. Aqui no Brasil também nós temos o exemplo de transhumância. No Nordeste, você tem um movimento demográfico ali que nós chamamos de transhumância, que é aquele movimento do pessoal, da galera sair, fugir das áreas de seca e ir embora para lugares com menos estiagem, com menos seca, com mais chuva, obviamente, e eles voltam para sua casa quando as chuvas retornam. Terceiro tipo de imigração são os movimentos pendulares, também conhecido como movimentos diários. São aqueles movimentos, basicamente, que ocorrem na cidade, no dia a dia, né? Então, geralmente a galera que mora mais na periferia vem para o centro da cidade ou do centro da cidade vem para a periferia. Quando eu falo periferia, eu não estou me referindo necessariamente a regiões mais pobres, mais carentes. A palavra periferia, ela indica algo que é periférico, ou seja, que está ao redor de alguma coisa. Então, se o ponto de referência é o centro de uma cidade, tudo que está ao seu redor é periferia. Entenda isso, tá? Geralmente, aqui no Brasil, sobretudo, é muito comum usar a palavra periferia como um sinônimo de áreas mais carentes, comunidades, etc. Mas por que isso, professor? Porque geralmente, na periferia, ela está justamente mais afastada. A periferia em si está mais afastada dos centros que são tidos como referência, por isso o nome. Então, não confunda os significados aqui. Retornando então ao significado das migrações pendulares, como eu estava falando, são movimentos que marcam muito, assim, são bem característicos de grandes cidades, de grandes centros urbanos. Obrigam ali basicamente, os centros urbanos obrigam ali basicamente os trabalhadores que moram cada vez mais longe do centro a estarem diariamente se movimentando. Um exemplo bobo é para você que estuda aqui no SEDUC e, sei lá, mora em São José, Almirante Tamandaré, que mora na Fazenda Rio Grande, vocês todos os dias vêm para cá. E este movimento que você faz é basicamente este movimento de migração, que é o movimento diário de migração, a migração pendular ou diária, como eu falei. Existe uma migração que você manja muito, você fala isso desde lá do 3º ou 4º ano, que é a migração do campo para a cidade. São aqueles deslocamentos, aquela migração em que a galera sai do ambiente rural e vai para os centros urbanos. Então, há uma troca de atividade econômica aqui, hein? Galera que trabalha no campo em atividades rurais, agora eles vão trabalhar em atividades urbanas, na indústria, no comércio, etc. Basicamente, você tem também a saída do campo como uma justificativa por algum fenômeno ali que acontece. Sei lá, surgiu uma nova máquina que veio substituir o trabalho de um grupo de pessoas no campo e essas pessoas então vão procurar uma nova oportunidade de emprego na cidade. Mas não é só isso. No passado recente até, essa questão ficou ainda mais intensa. Do que eu estou falando? Eu estou falando do fim da Segunda Guerra Mundial, assunto esse que está estudando história. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a sociedade mudou. Até a Segunda Guerra era comum você ter a expectativa de vida das pessoas menor do que pós-Segunda Guerra. O estilo de vida das pessoas anterior à Segunda Guerra era diferente, a mortalidade era mais alta. E a queda da mortalidade no pós-Segunda Guerra vai mudar o estilo de vida da população do mundo todo. As pessoas vão viver mais, ter menos filhos e de repente você vai ver a população crescer assustadoramente, passando da casa de 1, 2 bilhões de habitantes para 7 bilhões como é hoje. Então, as atividades econômicas também vão mudar, as pessoas vão sair do campo e vir para a cidade. O Brasil da Segunda Guerra tinha lá seus 60%, 70% dos habitantes morando no campo. Hoje você não consegue imaginar que 7 a cada 10 pessoas moram no campo. Você pensa ao contrário, 7, 8 pessoas a cada 10 moram na cidade. Então repare que isso foi uma mudança estrutural na sociedade global, na sociedade do mundo inteiro. Então basicamente você vai ver o chamado êxodo rural, essa palavra, esse termo você ouviu durante, sei lá, vários períodos aí de estudo ao longo do Fundamental 1, Fundamental 2, é isso que significa, o pessoal sair do campo, vir para a cidade por mudanças estruturais, ok? Hoje nós estamos presenciando um fenômeno ao contrário. Ah, professor, então é o êxodo urbano. Não é este o nome que nós damos o nome de ruralização, que é o fato da galera deixar a cidade e ir para o campo. Lembre-se, o ser humano ele é dinâmico, ele está em constante
mudança, o tempo todo se transformando, se adaptando. Então teve o período pós-Segunda Guerra que o pessoal veio para a cidade. Começou a trabalhar nas fábricas, no comércio, prestação de serviço. Vai chegar um momento que você vai perceber que as cidades vão ter um boom, um inchaço, e as pessoas vão procurar oportunidades de trabalho e de ganho. E muitas pessoas estão percebendo que a zona rural começa a ter brechas, ter espaços para desenvolvimento de economias, das mais diversas. Então, as pessoas hoje também têm feito esse movimento, deixado a cidade e ido para o campo. Então, você tem percebido em alguns lugares do mundo o crescimento de cidades com características mais rurais, né? Cidades mais interioranas, do campo, maior do que cidades assim, extremamente urbanizadas, centros realmente urbanos. Então você tem percebido mudança no comportamento das pessoas nesse sentido. Tá? Então, este movimento da cidade para o campo é muito comum ser chamado de ruralização. E um outro movimento que eu quero trazer para vocês é estranho eu falar isso para vocês, mas é do campo para o campo. Então, basicamente, é um tipo de migração que acontece muito em lugares menos desenvolvidos. No Brasil acontecia ali nos anos 70, 80, 90, que é aquela galera que sai de um lugar produtivo, ele está com muita concorrência, o solo já está erodido, não tem uma situação de desenvolvimento como era antigamente, então ele procura um novo local para exercer a atividade dele. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil aconteceu um grande movimento do Rio Grande do Sul para o centro-oeste e para o norte do Brasil. Então muitos pecuaristas gaúchos deixaram de criar gado no Rio Grande do Sul nos anos 70, 80, 90, até hoje acontece isso, mas o ápice foram esses 30 anos que eu citei, e a galera foi então para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Roraima, fazer o quê? Criar gado. Por quê? Porque apareceram oportunidades de aquisição de terras mais baratas, concorrência menor, o solo favorável, então você tem também esse tipo de migração. Bom, se existe campo-campo, você deve perceber que também deve existir cidade-cidade. Tá? É um movimento muito comum no Brasil. Um grande número de pessoas que saem de pequenas e médias cidades para cidades maiores ou vice-versa. Muitas dessas pessoas que já não moravam mais no campo ou no passado os seus antepassados já praticaram o êxodo rural, atualmente eles praticam então o movimento de cidade para cidade, migração cidade a cidade. Então você migra de metrópoles para cidades menores ou porque está em busca de qualidade de vida, ou de cidades menores para cidades maiores porque você está em busca de oportunidades de trabalho. Então é muito comum em qualquer lugar do mundo. Bom, de um modo geral, no decorrer da história da humanidade, os grandes fluxos migratórios internacionais, ou seja, as principais direções de migração ocorreram principalmente por questões econômicas, como eu falei agora há pouco, mas nem sempre se deslocaram no mesmo sentido. Para você ter uma ideia, entre o século XVI até ali as primeiras décadas do século XX, o principal movimento migratório internacional ocorria da Europa para outras regiões do globo. Então é por isso que você tem descendentes de vários países da Europa aqui no Brasil, por exemplo. Já que os países lá na Europa estavam tendo aí inúmeras tretas, enormes problemas, né? E a colonização aqui da América no passado já mostrou isso, que muitos europeus vieram morar aqui, e aí até século XX você tinha muitos europeus fugindo de problemas da Europa, vindo para a América e para outros continentes para estabelecer vida. No decorrer do século XX, esse fluxo migratório passou a ser muito maior no sentido contrário. Então, ali dos anos 50 em diante, você vai ter então as pessoas saindo dos países pobres, subdesenvolvidos, para os países ricos, na Europa e principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Eles têm recebido muitos imigrantes de várias partes do planeta, até mesmo da Europa. Então tem muito europeu também que sai da Europa e vai morar nos Estados Unidos. Ou então de países pobres para países vizinhos. Vou dar um exemplo. Você tem muito mexicano tentando entrar nos Estados Unidos, um país muito mais pobre, buscando a maior economia mundial como moradia, que tem uma economia obviamente muito mais estável. Nesse caso, os migrantes vão se aproveitar que a entrada desses países pode ser facilitada, né, com, sei lá, uma barreira mais fácil de ser transposta, menos burocracia, vão migrar, obviamente, todos em busca daqueles motivos econômicos, melhores condições de vida.
Essa mudança no fluxo migratório inicialmente foi bem recebida pelos países ricos, já que o grande desenvolvimento econômico deles, as indústrias deles, necessitavam de mão de obra barata e que se sujeitasse a fazer tarefas mais pesadas que o nativo daquele lugar não faria. Mas com o passar do tempo, houve uma intensa mecanização, e aí a fábrica recebeu mais máquinas do que seres humanos, o processo produtivo foi mecanizado, diminuiu-se a necessidade de trabalhadores menos preparados, desqualificados. Com isso, muitos imigrantes vão perder então seus empregos, vão passar a contribuir para o aumento de problemas sociais, desemprego, miséria, violência, etc. E para tentar controlar esses problemas, a entrada de novos migrantes e os problemas que vão ser ocasionados pela grande presença de pessoas desqualificadas no mercado de trabalho, vários países do mundo, países da Europa, Estados Unidos, Canadá e etc., vão enrijecer, endurecer as suas políticas relacionadas à migração. Mas essas medidas não se mostram assim muito eficazes não, pois basicamente o crescimento do número de imigrantes que entram ilegalmente nesses países vão ser assustadores. E obviamente por serem ilegais, não têm vistos, eles não podem trabalhar em trabalhos formais. Outros desafios provocados pelas migrações que esses países desenvolvidos precisam ter que lidar, ter que trabalhar, basicamente é o preconceito, a xenofobia, que é o ódio, a aversão a estrangeiros, né? Que basicamente é a intolerância que parte da população nativa em relação aos migrantes. Lembrando que quando eu falo população nativa, eu estou falando da população natural do lugar, tá? Não pense somente em índio, tá? As pessoas normalmente culpam os migrantes pelos problemas sociais que ali existem, por mau hábito ou maus hábitos no caso, algumas manifestações culturais que não são compatíveis com as que são pregadas ali no local. Muitas vezes os migrantes são alvos de atitudes de preconceito, intolerância e etc. De acordo com o relatório da ONU, nos primeiros 15 anos do século XXI, esse que você nasceu, houve basicamente um aumento assustador no número de migrantes do mundo. Hoje o número cresceu aí em mais ou menos 41%. E o número de imigrantes pelo planeta chegou à casa dos 244 milhões de pessoas se movimentando pelo mundo. Pensa, a população do Brasil está chegando aí à casa dos 210 para os 212 milhões de habitantes. Então é como se toda a população do Brasil e mais a população, sei lá, do Canadá estivesse se movimentando pelo mundo inteiro, né? De todas essas pessoas, cerca de 1/3, isso dá mais ou menos 76 milhões de pessoas, vão morar na Europa e os 75 milhões na Ásia, que é o continente que mais recebeu migrantes nesses últimos 15 anos. Os 54 milhões restantes rolam então aqui na América, em direção, obviamente, à América do Norte, Canadá e Estados Unidos, que é um número assustador. 54 milhões é maior do que a população do Canadá. Então pensa, os Estados Unidos e o Canadá têm que lidar com um movimento migratório que é maior do que, inclusive, a própria população de um desses países, que no caso aqui é o Canadá, né? Considerando apenas o país com o maior número de imigrantes, não sei se você sabe, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos lideram o ranking com 47 milhões de imigrantes. Logo em seguida vem a Alemanha e a Rússia, que possuem 12 milhões cada um deles. Outro país com muito migrante é a Arábia Saudita com 10 milhões, a Inglaterra com 9 milhões e os Emirados Árabes Unidos com 8 milhões de imigrantes. Bom, tudo isso demonstra que, pelo menos nessas primeiras décadas do século XXI, os fluxos migratórios para os países mais ricos ou dos países subdesenvolvidos com economia mais dinâmica, ele se manteve. Então, não adiantou de nada construir muro ou enrijecer aí as regras de migração, que as coisas continuaram acontecendo. Bom, para finalizar a nossa aula, eu peço que todos vocês peguem os seus livros, abram lá na síntese da página 25, que eu vou ajudar você a rever o que nós vimos até aqui. Então, para você que está perdido, esta é a página do seu livro, a página 25, e nessa página você tem a síntese. Lá na síntese você tem o tema central da nossa aula, até aqui, das nossas 3 aulas, referente então à população mundial. E aqui você tem então todos os itens que nós tratamos dentro deste assunto. Vou ajudar vocês. Então, dentro de população mundial, nós começamos falando sobre as taxas de crescimento, o significado dos conceitos demográficos. Então, nós falamos lá sobre crescimento populacional,
Falamos sobre as teorias demográficas que explicam, então, o crescimento populacional. Lembrem-se, nós falamos da teoria malthusiana, falamos da teoria reformista, falamos da teoria neomalthusiana, que é a mais aceita, e falamos também da transição demográfica. Partindo daí, nós fomos para a distribuição populacional. E lá nós falamos de algumas coisas que são importantíssimas para este conteúdo, que são as diferenças entre população, por exemplo, relativa e absoluta. Lembrem-se, população absoluta é o número total de pessoas que vivem num lugar. Então eu entro num lugar e conto a dedo quantas pessoas tem naquele lugar. População relativa se refere então à distribuição dessas pessoas por um espaço específico, por quilômetro quadrado. Então eu vejo onde há concentração maior ou menor de pessoas dentro deste conceito. Vimos também a densidade demográfica, que está relacionada a isso que eu estou falando. Lugares mais densamente povoados, lugares menos densamente povoados. Daí vem os dois conceitos, a definição de um país povoado ou um país populoso. Lembrando que eu posso ter os dois, inclusive, tá? Um país populoso é um país cujo número de habitantes é elevado. O Brasil é um país populoso. Um país povoado é um país que tem a sua área total muito ocupada, muito bem distribuída, uma população muito bem distribuída, que não é o caso do Brasil. A nossa população está toda concentrada aqui nas regiões sul, sudeste, quiçá nordeste. Região centro-oeste e região norte possuem o que nós conhecemos como vazios demográficos. Tá? Eu posso fazer essa análise de qualquer país, qualquer lugar do mundo. Eu posso fazer até de uma cidade, de uma sala de aula. Eu posso fazer isso, ok? Depois disso, nós fomos então para a mobilidade populacional, que é o tema de hoje. Nós falamos então sobre migração, o que são os movimentos migratórios, né? Quais são os movimentos migratórios, e finalizamos agora com os problemas envolvendo refugiados e xenofobia. Bom, essa é a estrutura de conteúdo que nós vimos. Qualquer dúvida, peço que você retorne ao seu livro, volte às videoaulas, pergunte pelo PDA e execute os exercícios. Tirem suas dúvidas quando for necessário, que tudo isso vai ficar muito mais claro, ok? Grande abraço e até a próxima.